Dentro dessa ênfase do livro Além da Resiliência, nós estamos caminhando com um projeto, e vocês receberam aí, do Grupo Farol. A ideia é nós montarmos o Grupo Farol com amigos, com colegas, com os nossos sementes, pessoas que nós gostaríamos que descobrissem que nós vamos muito além do ser forte e aguentar o tranco da vida. A gente vive a vida abundante com Jesus, amém? Então, a ideia é que você saia daqui hoje desafiado com essa proposta de, com o Grupo Farol, nós estarmos aprendendo como alcançar aquelas pessoas e sendo usados para que mais pessoas possam experimentar o que é o título da mensagem de hoje. Venha e veja. Lá em João, capítulo 1, você encontra o texto que nós vamos usar, João, capítulo 1, a partir do 43. O Evangelho de João é o mais conhecido, mais amado do mundo. Esse livro tem levado muitas pessoas a seguirem a Cristo do que qualquer outro, através dos séculos, em muitas campanhas evangelísticas. O Evangelho de João, aquele evangelho pequenininho, é distribuído nas escolas, hospitais, e nós temos entregue para tantas pessoas. O Evangelho de João é interessante porque ele foi o último evangelho a ser escrito. Primeiro Marcos escreveu, aí veio Mateus e escreveu de uma perspectiva de um judeu, aí vem Lucas e escreve da perspectiva de alguém que não é judeu. Aí nós olhamos João, ele diz, tem mais. Jesus fez mais do que isso. E ele escreve, se você lê o Evangelho de João e compara com os outros, a maioria das coisas que tem em João é o que não está nos outros 3 evangelhos. João escreve isso lá no finzinho do primeiro século, entre o ano 85 e 90. João, depois que o Novo Testamento estava todo escrito, ele escreve o Evangelho de João, as cartas de João e o último livro, como é o nome dele? Apocalipse de João. Então ele escreve tudo isso no final da vida dele, e lá no final do primeiro século ele foi o último dos discípulos a ser morto. Então ele tem essa vivência de quase um século de igreja cristã. O texto de hoje nos mostra Jesus falando para as pessoas, venham, sigam-me. E os discípulos dele aprendendo essa estratégia, e eles começam a dizer, vem e veja. Vem e veja o Mestre, veja quem é o nosso Senhor. Lá em João 1, versículo 35, nós vemos discípulos do João Batista seguindo a Jesus após ele testemunhar que ele era o Cordeiro de Deus. Quando João viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. André, irmão de Pedro, era um dos 2 homens que ouviram João falar isso, que Jesus era o Cordeiro de Deus. E eles vão até Jesus e perguntam, onde é que o Senhor mora? E responde a ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Eles foram até onde Jesus estava e passaram aquele dia com Jesus. A primeira coisa que André fez quando ele encontra é procurar seu irmão Simão e diz, olha, aquele que nós esperávamos, nós achamos o Messias. E levou a Jesus, Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João? Será chamado Cefas, que significa Pedro. E a história continua. E Jesus sai do sul da Palestina e vai até o norte de Israel, lá perto do Mar da Galileia, e de novo essa dinâmica acontece, aonde Filipe fala com Natanael, vem e veja. João identifica no seu evangelho um comportamento de Jesus e identifica como seus discípulos começam a agir da mesma maneira. Eu não vou ficar gastando tempo discutindo isso com você, não. Vem e veja por você mesmo e chegue às suas próprias conclusões. Um autor anônimo fez a seguinte afirmação, uma tocha acesa serve para acender outras. Você concorda com isso? Quando falta luz na sua casa, você acende uma por uma todas as velas com fósforo, ou você acende uma vela e sai acendendo as demais? Não é assim? O Evangelho não é diferente. A luz de Cristo entrou na sua vida, agora é hora de você acender essa tocha no coração de outra pessoa.
acabou a mensagem. Você pode ir para casa, Deus abençoe, comece a acender quem está apagado aí pela cidade. Simples assim. O Grupo Farol é uma estratégia para você conseguir acender a tocha dos outros. Legal? Mas o texto é precioso demais. Eu queria que você visse esse texto. Lá em João 1:43, nós temos esse desafio: venha e veja a evidência do poder de Deus. Você não tem que ver a sapiência do discípulo, o quanto aquele discípulo tem de versículos para decorados, o quanto ele entende de teologia, de filosofia, e o quanto ele tem capacidade para argumentar. Não, não. Venha e veja a evidência do poder de Deus. No dia seguinte, Jesus decidiu seguir para Galiléia, e quando ele encontra Filipe, o que ele diz para Filipe? Olha para a pessoa do lado e diz: faz favor, siga Jesus. Faz favor, siga Jesus. É isso aí mesmo que você tem que dizer para aquele colega de trabalho. Você faz um favor, segue a Jesus. Sabe aquele vizinho lá, aquela vizinha chata do prédio? Aquela. Minha querida, siga Jesus. Há esperança para você. Quando a gente entende essa dinâmica do compartilhar a fé, fica tudo mais fácil. Agora, a pergunta que fica aqui é: você já respondeu a Jesus esse desafio de siga-me? Você é um discípulo de Jesus? Diga amém. Amém. Se você está aqui e você ainda não respondeu dizendo eu quero seguir a Jesus, hoje você pode tomar essa decisão e dizer: Jesus, conta comigo, estou junto. Eu quero seguir ao Senhor. Olha o versículo 44 de João 1, como é que vai? Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. O diabo é que tenta fazer a gente achar que a gente tem que convencer as pessoas de que Jesus é o Salvador e o Filho de Deus. É o diabo. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não o Roberto, não você. O que nós fazemos é dar evidência do poder de Deus transformando a nossa vida. É o que nós estamos vendo nesse texto. Natanael é Bartolomeu nos outros 3 evangelhos. É o mesmo nome, Natanael em João e Bartolomeu nos outros 3 evangelhos. Naquela época era comum uma pessoa ter 2 nomes. Hoje em dia também. Quantos aqui tem 2 nomes? 2. Triste, né? Meus filhos só têm um nome. Só um. Que tem horas que eu sou Luiz, tem horas que eu sou Roberto. É uma confusão. Mas eu já perdi a conta, o número de vezes em consultório médico que eu estou sentado lá olhando meu celular, ou vendo uma revista, e está a enfermeira lá: senhor Luiz, e eu estou na minha. Esse Luiz aí não atende, né? Era comum ter isso naquela época. Filipe conecta Natanael com as profecias do Velho Testamento, é muito interessante. O que ele diz é: olha, nós achamos sobre quem Moisés escreveu. Nós achamos o Messias, isso que ele está dizendo. Filipe encontra Natanael e dá evidência do poder de Deus. Ele fala do que ele viu, o que ele entendeu e o que ele experimentou. Ele não tentou convencer Natanael. Ele o desafiou a conhecer Jesus pessoalmente. Jesus cria um padrão. E é esse o desafio que nós temos como discípulos de Jesus. Encontrar pessoas pela vida, identificá-las e dizer: venha, veja. Eu quero desafiar você a abrir esse cartãozinho que você recebeu. Ele veio inteiro assim, né? Você dobra no meio, aí ele vira um cartão. Quando você abre aqui, nesse lado, eu oro pelos futuros sementes, pessoas do meu círculo de influência. Quem aqui não recebeu esse cartão na entrada, levanta a mão, que a recepção vai entregar. Ih, tem um grupo grande, eu vou precisar de voluntários, uns 10 que corram até lá, por favor.
10 abençoados ou abençoadas vão até a recepção, peguem os cartões para a gente entregar. Tem muita gente sem cartão, muita gente. Isso, obrigado, queridos. Então veja só, nós temos aqui uma lista de pessoas que nós conhecemos. Enquanto você está esperando o cartão, eu quero que você faça um exercício. Com quem você trabalha, levanta a mão se você não tem um cartão, para que eles possam identificar você. Esse povo aqui está desprezado, coitados. Precisa de cartão para aquele povo lá, daquele lado. Dá para alguém aí desse lado sair correndo e ir lá na recepção, pegar mais e trazer? Isso, obrigado. Obrigado. A ideia dessa listinha nesse canto aqui é você encontrar pessoas com quem você convive. E o parâmetro é muito claro. O parâmetro são pessoas que moram perto do ministério da nossa igreja, estão na nossa cidade. Você sabe o nome dessas pessoas, daquele vendedor. Você sabe o nome daquela pessoa que sempre vai no teu negócio, na tua empresa, aquele colega da mesa do lado. E são pessoas que não dão evidência de serem seguidores de Jesus. É isso mesmo. Elas não dão evidência de conhecerem a Cristo. Então você vai olhar para essas pessoas e vai dizer, vem e veja. Pega a caneta que está aí na frente do banco, aí na frente da tua cadeira, nas costas da cadeira, pega a caneta e escreva o nome dessas pessoas aqui, pelo menos 5 nomes. Você pode colocar mais do que 5, tem espaço para isso. Isso, use esse tempo agora para escrever os nomes dessas pessoas. Dá para colocar aqui no telão as pessoas? Isso, com os post-it. Obrigado. Ah, pastor, eu não tenho 5 nomes. Tá bom, põe 2, não tem problema. Ah, pastor, eu tenho 20. Tá bom, não tem problema. Só você escrever pequenininho aqui, dá para escrever 20. Não tem problema. E você colocou aqui, e nós vamos agora ter um tempo de oração por cada uma dessas pessoas. Você pode fechar seus olhos? E eu quero que você imagine, eu vou encontrar o fulano lá no mercado, eu vou encontrar o Paulo é ali na recepção do meu trabalho, eu vou encontrar o José, que ele é o diretor da empresa, mas a gente chega sempre na mesma hora, a gente se encontra no estacionamento. Então eu vou orar pelo José, que é o diretor da empresa. Quem são as pessoas com quem você convive e que não dão evidência do poder de Deus? Coloque o nome dessas pessoas diante do Senhor. Ore por elas agora. Nós colocamos esses nomes que representam pessoas amadas do Senhor. Pedimos que nessas interações que nós temos com elas, que nós possamos dar evidência do poder do Senhor na nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vem e veja. A gente tem que ter consciência de que tem pessoas ao nosso redor que não conhecem a Cristo. Fazer essa lista é um dos maiores desafios para pastor, sabia? Eu, às vezes, trabalho das 7 da manhã, das 6 da manhã até as 11 da noite, e eu não troquei uma palavra com uma pessoa que não seja membro de igreja. Você é um abençoado, você tropeça em gente que não conhece Jesus o dia inteiro. Então, as oportunidades são ilimitadas. Mas sabe, quando a gente vai vendo essa história de Filipe com Natanael, tem algumas nuances muito interessantes. Quando o desafio é que você vem e veja, você está sendo, na realidade, desafiado a encontrar novos paradigmas para a sua vida. Versículo 46, Filipe fala com Natanael, né? E daí ele diz assim, perguntou Natanael, Nazaré, porque ele tinha dito lá que era Jesus de Nazaré, né? Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe, vem e veja. Ele não ficou discutindo se ele tinha razão ou não com relação a Nazaré, se ela tinha razão ou não de desprezar aquela cidade. Ele não gastou tempo com isso. Não, ele só virou e disse, tá bom, vem e veja. Ele focou no que era prioridade, expor Natanael
a verdade do Cristo. A reação de Natanael é muito comum, gente. Afirmar que Nazaré não vai ser nada de bom de lá, uma cidadezinha tão pequena, né? Afinal de contas, de Terra Roxa vem alguma coisa boa. Já ouviu falar dessa cidade? Uma cidade no Paraná, Terra Roxa. Vem alguma coisa boa de lá? Vem alguma coisa boa de Lunardel? Conhece Lunardel? Conhece? Quantos conhecem Lunardel? Gente, não deu 2%, pastor Marcos. Pastor Marcos veio de lá. Pode vir alguma coisa boa de Lunardel? É esse referencial que Natanael tem. Os nossos paradigmas definem como nós percebemos a vida, percebemos as circunstâncias. E quando você estiver se relacionando com essas pessoas que fazem parte do seu círculo de influência, cada uma delas tem um referencial diferente. Tem paradigmas na mente dela que definem como ela interpreta a realidade. Natanael usa seus paradigmas para analisar o que ele ouviu de Filipe. Encontramos o Messias, ele é o Jesus de Nazaré. Nazaré? Não vou nem prestar atenção. O paradigma travou. Os nossos sementes não são diferentes. Quando você começa a falar de Jesus e contar o que Jesus fez na sua vida, aí algum deles vão dizer assim, e aí a Nossa Senhora? Já encontrou isso? Faça que nem Filipe fez. Não fica discutindo se é ou não é Nossa Senhora, se é isso ou aquilo, se é a Mãe de Deus. Não gaste tempo com isso. Só olha para a pessoa e diz, vem e veja. Conheça mais Jesus, faça Jesus crescer. Tudo cai no seu lugar e com a ênfase adequada. E os índios da Amazônia. Já encontrou gente que... Você começa a discutir, vem isso? Eu tenho uma pessoa que evangelizo há mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Você não vai acreditar, brilhante, professor universitário. Toda vez que a nossa conversa vai para esse lado, são os índios da Amazônia. E eu dou evidência, eu falo, ele se emociona. Mas o paradigma mental dele impede ele aceitar Jesus, e uma das desculpas que ele usa, um dos escudos que ele usa, é falar dos índios da Amazônia. Diga, venha e veja. E as crianças que sofrem no mundo, as injustiças do mundo, não é mesmo? Não fique discutindo se a culpa é do PT, do Bolsonaro ou de quem quer que seja. Venha e veja. Encontre Jesus. A maioria das pessoas vem a Cristo sem ter tido uma discussão teológica ou filosófica. As pessoas aceitam a Cristo por uma questão existencial. Porque a conversão acontece aqui. Ela passa pela razão, mas ela não é só razão. Ela vai para o coração. O comentarista Barclay conta uma história que eu achei muito interessante, algo que aconteceu no século XIX. Um agnóstico, ele foi passar um fim de semana no campo com os amigos dele. E o agnóstico não quis ir à igreja no domingo. Ele estava o fim de semana lá, domingo de manhã, quando ele vê os amigos estão todos arrumados para ir para a igreja. Ele olhou aquilo e disse, eu não vou à igreja. E daí ele olha para um dos amigos e diz, ao invés de a igreja, você não podia ficar em casa comigo para nós conversarmos sobre o cristianismo? Aquele amigo que tinha uma fé muito simples, mas muito viva, ele olha para ele e diz, não vou ficar não. Eu não sou tão inteligente quanto você. Você vai derrubar todos os meus argumentos. E o agnóstico, ele vira para aquele amigo e diz, não, eu não quero debater a fé cristã com você. Eu quero ouvir de você o que significa seguir a Cristo e o que significa ter a Jesus como Salvador. E aquele amigo ficou. E eles passaram horas conversando, e aquele homem contando o que Jesus tinha feito na sua vida, na sua história, o que ele significava para ele, e com toda aquela simplicidade, mas aquele vigor espiritual. Quando ele termina de falar, diz o comentarista, que Huxley, que era esse agnóstico, estava com os olhos marejados
E ele afirma: eu daria a minha mão direita para poder crer como você crê. Eu daria a minha mão direita para poder crer como você crê. O que impactou aquele homem não foi o arrazoado filosófico, teológico daquele amigo. Foi a sua fé sincera. E é isso que Deus deseja usar na sua vida para impactar os seus amigos, as pessoas que convivem com você. O melhor argumento consiste em dizer para as pessoas: vem e veja. Vem e veja. É por isso que a estratégia evangelística mais usada em nossa igreja é relacional. E acontece nos nossos lares. Não é assim? Nós convidamos as pessoas para virem participar do nosso pequeno grupo, para que elas vejam. Eu nunca esqueço um pequeno grupo que nós tínhamos. Tinha um visitante, primeira vez, aí teve o lanche depois, que todo pequeno grupo bom tem lanche, né? Tinha um lanche depois, e naquele lanche eu comecei a conversar com aquela pessoa, e eu nunca vou esquecer a afirmação que aquela pessoa fez. Ela disse: que ambiente gostoso vocês têm aqui, né? Dá para perceber que tem muito amor entre vocês. Gente, vem e veja! Aquela pessoa viu evidência da presença e do poder de Deus, amém? É isso que nós queremos. Aí sabe o que o diabo faz? Quando o pequeno grupo está com uma porção de gente que se ama, se dá bem, aí ele vem, sem ninguém perceber, e coloca a tampa. Já aconteceu no seu pequeno grupo? Ninguém vem, ninguém sai, ninguém entra, ninguém sai. A gente não convida ninguém para não perturbar a nossa intimidade. Já ouviu isso? Que se vê uma pessoa estranha, a gente não vai ter liberdade para compartilhar o nosso coração. Já ouviu isso? Quando você tiver esse pensamento, repreende, porque é seta do inimigo. Amém? Está fraco, hein? Amém? É seta do inimigo, porque ele sabe o perigo que esse amor de Cristo entre nós tem. Ele sabe o quanto esse amor que existe entre nós, por causa de Jesus, vai impactar a vida de pessoas que não experimentam isso, que nunca viram isso. Dar evidência do poder de Deus na minha vida, na minha família, na minha vida profissional, estudantil, nos meus relacionamentos, é a melhor maneira de nós conseguirmos cumprir o que Jesus disse. Façam discípulos, vão para todo mundo e façam discípulos. Sabe, é interessante, eu ouvi uma vez uma história de alguém lá da primeira Igreja Batista de São Paulo. A igreja na frente de uma praça. Teve até na mídia a praça recentemente, que teve um momento que a Cracolândia mudou para aquela praça na frente da primeira Igreja Batista de São Paulo. E no passado, aquela praça ela era muito usada para ar livre. Quantos aqui participaram de ar livre? Olha lá, olha lá, olha lá. Ainda tem os heróis da resistência, né? Você está denunciando a tua idade. O ar livre é uma estratégia muito simples, que era muito usada no passado. As pessoas iam para uma praça, um lugar onde muitas pessoas circulavam, tinha um pregador que pregava a palavra, tinha algumas pessoas juntos e eles cantavam, e basicamente com isso as pessoas que estavam passando paravam para ver, ouviam o evangelho e se convertiam. E naquela praça, naquele domingo, esse homem se converteu. Ele aceitou Jesus. Terminou o ar livre, muitas vezes o ar livre é um pouquinho antes do culto da noite, daí as pessoas já são levadas para o culto da noite. Ele entrou na igreja para o culto da noite, assistiu o culto, confirmou a decisão dele. Semana seguinte, adivinha quem estava no ar livre na praça? Esse homem. Ele tinha se convertido ali. E ele viu de novo pessoas cantando, e viu de novo alguém pregando a palavra, e tinha um senhor parado ali no canto. Ele foi até ele e começou a falar de Jesus para aquele homem. Uma semana de convertido. Começou a falar de Jesus e aquele homem começou a fazer várias perguntas, questionar muita coisa da Bíblia e tudo. E esse homem, de repente, disse assim: espera um pouquinho, eu me converti faz uma semana, eu não sei as respostas para isso, mas vem comigo. Pegou a mão dele e disse: vem comigo porque eu sei quem sabe. Essa é a essência da nossa experiência no Evangelho. Olha, eu não tenho todas as respostas, mas vem comigo, vem e veja. Porque Jesus vai responder todas as suas perguntas, amém?
Jesus vai ser capaz de ajudar você a enxergar a vida de uma maneira diferente. Vem e veja, é o que nós fazemos com aqueles que não conhecem a Cristo. Caminhe conosco um pouco, conviva conosco. Mas sabe, para eu poder falar isso, eu tenho que estar vivendo esse Evangelho como discípulo. Talvez muitos de nós não tenham coragem de dizer, vem e veja, porque nós não temos muito para mostrar. Eu não estou vivendo realmente aquela vida. E o vem e veja não tem nada a ver com você só. Tem a ver com Jesus. E de repente o que aquela pessoa vai ver é uma área da sua vida que Jesus ainda não conseguiu mudar de forma adequada. E vai ser naquela fragilidade sua e na sinceridade de busca que você tem para viver uma vida melhor, que aquela pessoa vai ser tocada e dizer, então eu também posso. Eu pensei que só santo podia caminhar com Jesus. É interessante porque quando nós dizemos venha e veja, nós estamos dando oportunidade para a pessoa crer em Cristo. Não é crer em mim, não é ela se tornar membro da minha igreja, o foco não é esse. O tornar-se membro da igreja, o relacionar-se comigo como irmão em Cristo, irmã em Cristo, é consequência de um relacionamento maior, um relacionamento com Jesus. Versículo 47, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Ele atendeu o chamado, venha e veja, e agora ele está com Jesus, que é para onde ele foi chamado. É interessante porque Jesus testemunha sobre a vida dele, dizendo em quem não há falsidade. Já imaginou você ouvir isso de Jesus? Que não há falsidade em você? É interessante porque Natanael tinha consciência que ele era pecador. Mas ele era um homem justo, ele buscava a Deus. Eu, quando li esse texto, sabe de quem que eu me lembrei? Lembra quando Jesus é levado ao templo como um bebê? Quem que estava no templo esperando? Simeão e Ana. Eles vinham ao templo e estavam esperando quem? O Messias. Simeão pega a criança e diz, aquele que eu estava esperando chegou, agora eu já posso morrer. Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que estão próximas de você, que estão como Natanael, procurando viver uma vida justa, correta, sendo um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha. Pessoas, nem todo mundo que não conhece Jesus é bandido, gente. Tem uns que estão na igreja que são bandidos. Sabe, você vai se surpreender, porque Deus vai trazer para perto de você pessoas que têm no coração uma ânsia de conhecer o Messias, de conhecer o Salvador. E você tem que estar esperto, olhando em volta, para dizer para essa pessoa, vem aqui, veja o que Deus fez na minha vida, na minha família, e veja o que Jesus pode fazer na sua. É interessante porque quando a gente escuta Jesus dizendo em quem não há falsidade, não há pecado, ele está falando de uma vida irrepreensível, alguém que quando erra, pede perdão, não precisa ser repreendido por outra pessoa. Eu me lembrei também de Davi. Davi era um homem muito sincero, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era um homem pecador. A diferença de Davi é que ele não tinha problema nenhum de se arrepender e mudar de comportamento. Ele havia pecado adulterando com Batseba, ele articulou, fez uma trama, ele mentiu, ele matou, tudo isso. E quando ele é confrontado pelo profeta Natan e diz, tu és o homem, o que ele fez? Ele dobrou os joelhos, ele rasgou as vestes e ele disse, eu sou o pecador mesmo. É interessante que o Salmo 32 é o Salmo de redenção de Davi. Ele diz, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados.
Ele diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia, não há falsidade. O texto continua dizendo: enquanto escondi, Davi falando, os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia a dia a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti meu pecado, não encobri as minhas culpas, eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluia! Oswald Chambers, ele faz uma afirmação muito interessante sobre pecado e arrependimento. Ele diz: a convicção do pecado é o início da compreensão de Deus. É o começo. Quando eu começo a ter aquela convicção dada pelo Espírito, que me convence do pecado, da justiça e do juízo, isso produz em mim uma certeza de que eu sou pecador, pecadora. Edmund Chan faz uma afirmação preciosa demais. Eu queria que você lesse com calma. Verdadeiro arrependimento não é resultado de olhar para o meu coração e os meus pecados. É resultado de olhar para a santidade e o amor de Deus. Perceber esta realidade quebranta o meu coração e me leva ao arrependimento verdadeiro. Você já experimentou arrependimento verdadeiro dos seus pecados? Celebramos aqui na ceia que o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Já houve um momento em que você confessou seu pecado a Deus, se arrependeu e disse: Deus, eu me arrependo, eu quero viver uma vida nova, me lava com teu sangue. O nosso problema é que quando nós não olhamos para a santidade, para o amor de Deus, quando nós não olhamos para a santidade, para o amor de Deus, sabe o que acontece? A gente sempre encontra o infeliz que é mais pecador que a gente. Eu bato uma vez por semana na minha esposa, mas o meu vizinho do lado bate 2. Eu sou um esposo melhor do que ele. A gente sempre é o roto falando esfarrapado. Basicamente isso. Agora, quando eu olho para a santidade de Deus, não existe dúvida. Se não fossem as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, não teria jeito, não é verdade? Sabe, Deus não atribui pecado a quem já foi perdoado. É sobre isso que você precisa fazer com esses teus 5 sementes. Você pode mexer com isso agora? Sabe, desses nomes que estão aqui, escolha 5 e coloque aqui. Pegue a caneta, escolha 5 nomes e coloque desse lado. Essas pessoas, esses 5, são pessoas que com intencionalidade. Sabe o que você vai fazer? Você vai convidar para o teu pequeno grupo. Você vai abrir um grupo farol nesses 2 meses, vai convidar essas pessoas para participar desse grupo farol. Essas pessoas aqui você vai convidar para jantar na sua casa, ou quem sabe você vai convidar essa pessoa para ir almoçar. Você almoça todo dia, não almoça? Então, de repente, um dia da semana você vai almoçar com um desses. E ali você vai falar o que para ele? Vem e veja o que Jesus fez na minha vida. E ele pode fazer o mesmo na sua. Você não vai ficar debatendo teologia nem filosofia, mas você vai simplesmente dar evidência do poder de Deus. Você colocou os nomes aqui? Coloque esses 5 nomes aqui, os que você escolheu. Feche seus olhos. Ore por essas pessoas. Ore pelo grupo farol que você vai iniciar. Ore pelo convite que você vai entregar para essa pessoa. Coloque essa pessoa no altar do Senhor agora. E clame pelas misericórdias de Deus. Que você tenha alegria de ver essa pessoa conhecendo Jesus como Natanael conheceu. Deus, colocamos cada uma dessas pessoas no teu altar e pedimos que agora o Senhor já venha intervir, que o Senhor venha falar ao coração delas e que a gente tenha alegria de vê-las confessando Jesus como Senhor e Salvador. Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Eu ainda vou demorar, gente. Ainda vai demorar mais. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Convicção súbita de que Jesus era o Messias tão aguardado.
É isso que nós queremos que aconteça com esses nossos queridos, que estarão sendo convidados, estarão convivendo perto de nós, e para quem nós vamos estar dizendo: vem e veja a evidência do poder de Deus na minha vida. Veja o versículo 50, o que acontece. Jesus olha para Natanael e diz: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Era como se Jesus dissesse: Natanael, eu posso fazer muito mais do que isso. Isso é muito pouco. Você está lidando com o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. É essa experiência que Deus quer que você tenha com essas pessoas que estão no seu cartão sementes. Stanley Jones conta uma história muito interessante de 2 médicos no hospital. Um deles estava no leito de morte, morrendo, e ele era ateu, convicto. O outro, que era colega dele, era discípulo de Jesus. Já tinha falado de Cristo muitas vezes para aquele médico, mas ele não tinha interesse. Ele não precisava de Deus. E o relato do Stanley Jones, ele diz que aquele médico que era discípulo de Jesus senta do lado da cama, olha para aquele colega moribundo, com a morte certa, e ele diz: você está preparado para morrer, para se encontrar com Deus? Eu não acredito em Deus, disse ele. Ele diz: mas você está preparado para a morte? Sabe, crer em Jesus, ter um relacionamento com Jesus, nos dá certeza de que a vida e vida eterna é com Ele. E começou a conversar, dando evidência de como essa certeza fazia diferença na vida dele. E aquele médico ateu ouviu durante algum tempo aquele amigo. O amigo parou de falar e o silêncio tomou conta do quarto. Depois de alguns minutos de silêncio, o relato de Stanley Jones é que, com uma lágrima escorrendo dos olhos, aquele médico que dizia não crer em Deus, ele faz a seguinte afirmação: durante toda a minha vida, eu procurei crer em algo, mas agora eu vejo que a questão não é crer em alguma coisa, é saber em quem crer. É saber em quem crer. Crer em Cristo é entregar-se a Ele, é iniciar um relacionamento pessoal transformador com Jesus. Nós não seguimos uma religião, um rito, nós seguimos uma pessoa, amém? Nosso relacionamento com Ele é um relacionamento que gera uma confiança impressionante. Alguns anos atrás eu cheguei num hotel no Rio de Janeiro. Eu fui pregar numa igreja. A pessoa que foi me buscar no aeroporto me levou até o hotel, eu estava fazendo check-in no hotel, e daí a pessoa do hotel disse para mim: olha, eu tenho reservas para o senhor durante todos esses dias, e no último dia eu tenho uma meia reserva. É verdade isso? É correto? Eu olhei para aquela pessoa e disse: olha, eu não tenho a menor ideia. Eu sou convidado aqui, eu não sei o que eles reservaram, mas uma coisa eu sei. Quem me convidou sabe o que está fazendo. Eu não sei se eu vou ter que sair de manhã com a mala para a reunião da manhã ou se eu vou voltar aqui no hotel. Aí nisso, a pessoa, o Carlos, que tinha me trazido no hotel, ele já interviu e disse: não, é isso mesmo. No último dia o senhor vai para a reunião de manhã, almoça, e nós temos uma meia diária para o senhor poder vir, descansar, e depois nós o levamos para o aeroporto. A moça deu uma risada, ficou fazendo aquilo, e quando ela terminou e me entregou o cartão do quarto, eu olhei para ela e disse: você percebeu como é importante você saber que quem está cuidando de você é confiável e vai procurar sempre o melhor para você? Ela olhou para mim e disse: é verdade. Eu disse: pois é, isso que acontece conosco e com Deus. Quando nós confiamos que Ele está no controle da história da nossa vida e que Ele sempre vai procurar fazer o melhor por nós, a nossa vida fica muito mais tranquila. A moça arregalou o olho, olhou para mim e disse: eu nunca tinha pensado nisso.
eu vou pensar nisso hoje. Aí eu disse, faça isso e peça a Deus para Ele confirmar no seu coração que essa é a grande verdade. O que nós estamos falando é nós brilharmos por Jesus onde quer que a gente esteja. No restaurante, não é sempre que eu faço isso. Muitas vezes eu estou com tanta fome que eu não faço isso. Eu deixo o garçom ir embora e eu oro sozinho. Mas já pensou, aquele garçom que está servindo você, na hora que você for fazer oração agradecendo o alimento, quer dizer, você ora no restaurante, né? E você chamar o garçom e dizer, como é seu nome? Ah, eu vou orar por você. E você ora agradecendo aquele alimento e ora pela pessoa. O que você está fazendo ali? Dando evidência do poder de Deus. Para aquela pessoa perceber e de repente você pode dizer, venha e veja. Eu e Ed estamos procurando apartamentos, estamos pensando em mudar da nossa casa, ir para um lugar menor. Ontem nós estávamos numa corretora, eles querem empurrar o apartamento pela goela abaixo, né? Claro, eles têm a comissão que eles querem ganhar. E fizeram toda aquela apresentação e eu disse, eu vou levar para casa, porque eu e Ed vamos conversar e nós vamos orar sobre essa proposta e depois a gente entra em contato. E ficou aquele clima meio parado, eu disse, inclusive eu queria terminar esse momento, já que a gente vai embora, eu queria que a gente orasse juntos, você pode me dar suas mãos? Aí nós 4 demos as mãos, eram 2 corretores, eu e a Ed, e eu orei para aquelas pessoas, as necessidades que eles tinham. Adivinha o que aconteceu quando eu terminei a oração? Tinha 2 mulheres chorando. Eu nunca tinha pensado nisso. Onde é a sua igreja? Eu conheço, eu sei. Uma delas até já veio num evento de Natal nosso aqui. Dá evidência, é disso que a gente está falando. E dá essa evidência para as pessoas verem Jesus. C.S. Lewis afirmou de uma maneira muito linda, não brilhe para que os outros vejam você, brilhe para que através de você os outros vejam Jesus. Você pode fechar seus olhos? Você tem um desafio tremendo na sua frente. Você tem uma oportunidade maravilhosa diante de você. E o que Deus está dizendo é, siga-me, para que você possa olhar para as pessoas e dizer, vem e veja, porque eu estou seguindo Jesus. Ele é o Messias, Ele é o Filho do Deus vivo. Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Já se arrependeu dos seus pecados? Quem sabe você está aqui e diz, olha, eu preciso seguir a Cristo, senão eu não vou conseguir chamar outros para vir e verem. Faça uma oração onde você está dizendo, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu te peço perdão, eu entrego a minha vida ao Senhor e confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Levante a sua mão bem alto, onde você está, para que eu possa identificar. Graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão bem alto. Graças a Deus. Já vi aqui. Deus abençoe. Aqui no meio, alguém? Levante sua mão bem alto. Ali na esquerda, mais alguém? Graças a Deus, já vi aquela senhora de blusa rosa. Pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão bem alto, dizendo, eu fiz essa oração. Eu quero seguir a Jesus e ajudar para que pessoas possam conhecê-lo. Você pode ficar de pé? Nós vamos começar a cantar. E eu queria pedir a você que levantou a sua mão para vir até aqui à frente. Nós gostaríamos de orar por você. Você faz isso? Pode vir até aqui à frente? Nós vamos ter pessoas aqui que vão orar com você, abençoar sua vida de uma forma muito específica. Isso mesmo. Deus abençoe. Mais alguém? Sai do seu lugar. Vem até aqui à frente. Você que fez essa oração entregando sua vida a Jesus. Isso mesmo. Vem aqui à frente. Graças a Deus. Pode vir, pode vir. Graças a Deus. Olha lá. Deus abençoe. Mais alguém? Sai do seu lugar, vem até aqui. Isso. Você pode acender a luz, por favor? Acenda a luz, obrigado. Mais alguém? Vem aqui à frente. Mais alguém? Nós estamos esperando você. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar e vem até aqui. Vamos cantar. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Você está cantando dizendo, usa-me, Senhor. É isso mesmo que você quer? Eu quero desafiar você que está dizendo, Deus, eu quero que no meu pequeno grupo eu possa dizer para amigos, vem e veja, para que eles possam ver o teu amor ali. Eu quero montar um grupo farol e eu entendo que Deus vai usar isso lá no meu trabalho, lá na faculdade, na minha escola. Eu vou montar um grupo farol com a minha vizinhança. Um casal, depois do culto das 9, veio para mim e disse, pastor, nos nossos vizinhos, nós conhecemos os nossos vizinhos, vamos montar um grupo farol lá em casa. E eles disseram, nós não fazemos parte de um pequeno grupo, pastor, eu posso. Eu disse para eles, mas é óbvio que pode, e deve. Se você está dizendo, usa-me, Senhor, nesse momento, coloque-se de joelhos onde você está. E com esse gesto você está dizendo, Deus, eu quero ser usado para dar evidência do teu amor e do teu poder. Eu quero ser usado, Senhor, para abençoar pessoas que ainda não encontraram Jesus. Deus vai mostrar onde, como, quem são as pessoas. Ore pelos seus sementes e diga a Deus, quando eu entregar aquele convite para o farol, trabalhe o coração dele e dela. Deus amado, nós somos teu povo de joelhos, dizendo que nós queremos sim que o Senhor use nossa vida para fazer diferença. Abençoa cada irmão, cada irmã que está dizendo, usa-me, Senhor, eis-me aqui. Ó Deus, como discípulos de Jesus, queremos dar evidência do poder do Senhor que atua em nós. Ó Pai, abençoa essas senhoras, essas irmãs que vieram à frente. Confirma no seu coração essa decisão. Abençoa as outras pessoas que levantaram suas mãos. Deus amado, nos ajude a chegar no coração das pessoas e com simplicidade dizer, vem e veja tudo que o Senhor já fez por mim e pode fazer por você. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.